Olá, eu sou Rafael Freitas. E eu, Beatriz Amorim. E esse é o 12º episódio do Runs Talks, o podcast oficial da Runs. E estamos começando, Beatriz, a terceira temporada do Runs Talks. Momento de muita alegria, né, estar aqui mais uma vez com você, como host dessa temporada. E assim, tá empolgada, tá animada? Como é que tá aí? Demais, gente. O episódio de hoje, então, promete. Aí não, a gente já começa a terceira temporada com o episódio de peso, né? Exatamente. Cara, as pessoas que a gente tá aqui, que estão aqui na nossa frente, são pessoas, assim, bem legais. E eu tenho certeza que esse episódio vai agregar muito na tua carreira, na tua visão, na tua forma de enxergar negócio. Então, já compartilha, manda pros seus amigos, pros seus familiares. Coloque aí gostei, já coloca gostei. E se você não tá gostando, dá esse feedback também. Coloca aí nos comentários se você não tá gostando, clica no não gostei. Você tem que tomar alguma decisão. Eu sempre falo que é importante tomar decisão e fique conosco, porque hoje a gente vai falar sobre assuntos extremamente importantes, né, para o cotidiano, para o dia a dia. A gente vai falar sobre saúde, empreendedorismo, sobre nutrição, né, Beatriz? É a área que você gosta bastante. A gente vai falar sobre inteligência artificial. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai falar aqui hoje. Então, vem com a gente, tá? E aí, eu queria já introduzir, falando sobre a primeira convidada, que é o seguinte. Esses dias, né, tem aí uns 10 dias, a gente fez 1 ano de parceria, tá? E, assim, eu fico muito feliz, né, de estar falando, de estar entrevistando essa pessoa, porque foi a marca, foi a profissional, representante da marca, que apostou na Runs, quando a Runs ainda estava engateando na construção de movimento, na construção de comunidade. E hoje, se a Runs está crescendo, está tomando a proporção que está tomando, é muito por conta dessa pessoa ter acreditado na gente lá no início. E eu estava até conversando com ela mais cedo, mostrando as fotos ali do primeiro encontro que a gente fez com a marca. Então, assim, eu sou muito, muito, muito grato mesmo pela parceria, por essa parceria de 1 ano, por vocês terem acreditado na gente. E a gente está aqui com a Gisele. Eu posso chamar de Gi, né? Com certeza. Gisele, seja muito bem-vinda. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que a gente vai falar sobre coisas bem legais, bem importantes aí. E, sim, te agradecer de coração por todo o envolvimento, por toda a parceria. Vocês, de fato, fazem a diferença na nossa vida, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Rafa. E também estamos com ele, Luiz, que é CEO da Shaped. Assim, a Beatriz estava me mostrando ali o envolvimento das nutricionistas, né? Entendendo sobre a empresa, a importância da empresa. Então, a gente tem muita coisa para falar hoje, tem muita pergunta para fazer. Vocês estão fazendo, de fato, a diferença no mercado, né? Com inovação, com tecnologia. Então, seja muito bem-vindo. E, cara, vamos para cima, vamos falar hoje bastante sobre inteligência artificial, né? Que é uma revolução e que a cada dia evolui drasticamente, né? É uma evolução diária, assim, potencialmente. Então, seja muito bem-vindo, tá? Queria que você já começasse se apresentando, falando um pouco de você, né? Falando um pouco da tua empresa, para a gente poder começar aí a terceira temporada e o 12º episódio. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Como você falou, meu nome é Luiz Lanes, eu sou o fundador da Shaped, um deles, o que começou essa ideia lá em 2016, quando nem se falava de inteligência artificial. Na época, quando a gente tentava explicar que a máquina poderia fazer algo que o humano ainda não conseguia fazer, as pessoas não conseguiam acreditar. Hoje, eu acho que é um pouco mais fácil, né? Com o ChatGPT, com toda a evolução da IA que tem, já é mais acessível para a população, mas naquela época era algo impossível. Colocavam-se como fosse algo lunático. E a proposta era essa, era exatamente a gente criar uma tecnologia que permitisse você dar asas ao profissional e não ficasse preso no único local, onde ele tinha que ter um equipamento, ele tinha que ter um espaço físico, e isso acabava segregando a saúde. Então, os equipamentos eles são muito caros, o espaço físico é muito caro, principalmente numa capital, dentro de grandes cidades, então a gente não tornava acessível esse tipo de avaliação à população. Então, a ideia começou lá em 2016, e, de fato, a gente começou a operar somente em 2022. Então, tem todo um tempo de desenvolvimento. Quando as pessoas falam, nossa, mas isso não deve funcionar, isso é loucura. Foram 6, 7 anos de desenvolvimento para a gente conseguir chegar no patamar que a gente está hoje e já pelo menos uns 3 anos aí de mercado e aprendendo com os nossos usuários. A gente está em 2025, tem todo o envolvimento com inteligência artificial, a gente vê a todo momento, a gente é bombardeado com a IA hoje. E mesmo assim, eu estou extremamente curioso para entender como funciona. Imagina em 2016 você tendo a ideia. Como é que foi? Como surgiu? De onde veio? Então, eu fazia parte do departamento de nutrição do Comitê Olímpico Brasileiro. E aqui no Rio de Janeiro,
a gente tem a piscina olímpica, que se chama Maria Lenk, e a piscina de salto ornamental. E para essa piscina poder existir, ela tem que ter 7 metros de profundidade. Então, para isso, você tem um vão enorme em volta da piscina que não é utilizado. Qual foi a proposta? Criar um laboratório olímpico com envolvimento de mais de 10 instituições, com diversas áreas, desde a nutrição até a psicologia do esporte, passando por biomecânica, por metabolômica. E aí foi investido quase 100 milhões naquele espaço. Só que faltava só uma coisa, o atleta. O atleta treinava em todo canto do mundo, menos no Rio de Janeiro. Então, não adiantava ter dinheiro, não adiantava ter profissional capacitado, que a gente não conseguia chegar até o atleta. Na minha época, lá eu ainda estava no meu doutorado, eu achava que o problema era ter dinheiro para fazer ciência, para avaliar as pessoas. Depois que eu tive num cenário de que o dinheiro não era problema, eu vi que não. Você precisa ter outros fatores e o principal, ter o voluntário. Então, a gente sofria para avaliar o atleta, porque treinando, eles às vezes ia fazer concentração em outro país, ficava 3, 4 meses treinando em outro país. Como é que eu avalio? Então, daí, vamos ter uma ideia de que a gente conseguisse avaliar ele em qualquer lugar do mundo. Começou com esporte, fui desenvolvendo essa ideia no meu doutorado, parte do meu doutorado, como forma de hobby, até que eu eu sou nutricionista, então não sou da área de inteligência artificial, e aí eu fui buscar, de fato, ajuda de pessoas que estudam e vivem disso. A gente fez esse primeiro piloto finalzinho de 2019, chegamos a implementar uma parte muito rápida, junto com atletas e com militares, e aí logo depois veio a pandemia. Então, ali janeiro e fevereiro de 2020 que a gente testou, quando a gente foi implementar de fato com Forças Armadas, com o Exército, com a Marinha e com atletas, veio a pandemia e a gente percebeu, então, que uma tecnologia que antes parecia ser extremamente nichada, somente para um público, agora seria para todo mundo. Então, a gente volta para o laboratório, avalia mais de 5 mil pessoas em diferentes cidades do Brasil para poder ter toda uma avaliação populacional de adultos no meio de uma pandemia. Então, foi toda uma operação. Imagina mais de 15 pessoas, todas encapuzadas, com máscara, com avental, com jaleco. Tinha que colocar um monte de coisa para você, porque você não podia tocar nas pessoas. E toda essa urgência de conseguir ter uma tecnologia a tempo ainda no meio da pandemia. E aí, daí, a gente pivota isso da parte de esporte para a parte geral, população adulta em geral. E aí agora a gente já está dando o próximo passo. A gente está saindo somente da avaliação da composição corporal e começando a predizer doenças. Então, como risco de diabetes, risco de osteoporose, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares. Então, todas as doenças metabolicamente não transmissíveis, a gente agora quer predizer apenas com imagem. Então, uma foto de frente e lado direito, de forma bem acessível, tirada em qualquer dispositivo de celular, a pessoa consegue ter essa avaliação. Eu acho que hoje em dia a gente já fala muito sobre inteligência artificial, mas nessa época que você começou, não se falava, né? Então, eu acho que é um processo também para a galera entender como isso funciona, se realmente tem precisão e tudo mais. E do nutricionista também, entender que a inteligência artificial ela não vem para tomar o lugar do profissional, né? Eu acho que vem muito mais para otimizar o nosso trabalho ali, para nos ajudar, nos auxiliar, do que, de fato, para tomar o nosso lugar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, qual a sua visão em relação a isso. Toda a nossa missão como empresa, não só para a gente ser da área da saúde, mas entendendo que a IA ela não deve chegar no usuário final, quando a gente fala de diagnóstico ou de dados de saúde, a gente só tem usuários profissionais da área da saúde. Então, a gente valida todos, vê se o registro é ativo, se realmente é ele, para evitar qualquer tipo de que o usuário tente fazer autoavaliação. Por que isso? Exatamente porque existe um medo inicial muito grande de que a IA vai substituir o profissional da saúde. E eu falo isso em todas as minhas palestras, em todos os podcasts, todas as reuniões que eu estou, de que isso não existe. O profissional da saúde é um ser humano que atende ser humano. Não tem como uma IA substituir isso. Essa relação humana nunca será substituída por uma máquina. Mas o profissional de saúde que não usa IA será substituído por um profissional de saúde que usa IA, porque ele fica muito mais produtivo. É só você pensar, por exemplo, um profissional que usa o computador e um que não use. Um que usa internet e outro que não use. São tecnologias. Então, o mundo tem que se adaptar a isso e a gente tem que entender qual é o lado positivo
dessa tecnologia para a gente empregar na nossa prática clínica. E eu acho que isso acaba facilitando, às vezes, até a nossa relação com o paciente, porque a gente tem mais tempo de conversar, né? Do que ficar só ali naquele bate-pronto de pergunta-resposta e pensa em montar, e pensa em correr aqui, pensa em correr ali, né? Então, a gente consegue ter mais esse olhar, bater um papo, conversar, ter esse olhar mais humano ali com o paciente, com a ajuda dessa parte da inteligência artificial. Essa então, é a missão da Shaped. A gente diz muito dentro da empresa que o nosso papel é tirar esse trabalho manual para deixar de que a consulta do nutricionista vire aquela investigação da FBI, onde você tem uma lista de perguntas, você fica com o olho no computador digitando, você não consegue nem olhar no olho do paciente, às vezes, você não consegue se colocar no lugar dele, ter essa empatia. Então, a inteligência artificial veio exatamente para tirar esse trabalho manual. Então, gaste tempo com o que é importante, que é o teu paciente. O resto, deixa com a gente. Deixa que a gente vai pegar desde o áudio da tua consulta e fazer a transcrição, sem você ter que ficar digitando cada pergunta. Deixa que a gente vai interpretar todas essas informações, desde a tua anamnese até os PDFs de exames laboratoriais, e a gente vai te dar isso mais mastigado para ver as hipóteses diagnósticas. A gente faz a composição corporal para você por meio de foto, então você não precisa de equipamento, não precisa gastar tempo com isso, não precisa de espaço físico adaptado, até você chegar no planejamento alimentar, que a gente te auxilia. Então, a ideia não é substituir, é exatamente ser uma assistente virtual para que você consiga ter menos tempo nesse processo manual e aí conseguir se dedicar mais ao paciente. Eu acho que uma coisa... Antes desse podcast, eu perguntei para ela, eu falei, você vai substituir o nutricionista? E ela falou assim, não, eu ainda não consigo fazer relações humanas. Sim. Eu fico como se fosse nos bastidores, auxiliando o nutricionista para ele ter mais tempo no planejamento, para ele ter mais tempo no cuidado, para ele ter mais tempo para fazer essas relações humanas. E uma coisa que eu acho muito bacana da inteligência artificial, principalmente da Shaped, é que ele vai proporcionar que o nutricionista cuide dos pacientes de qualquer lugar do mundo. Exatamente. É dar acessibilidade a quem precisa de acesso. E eu acho que, assim, uma coisa que todos os nutricionistas devem estar se perguntando é da questão da precisão, né? Vocês chegaram a fazer algum comparativo com DEXA, com algo? Olha, isso é o que a gente mais ouve, pelo incrível que pareça. Existe uma resistência muito grande, e é normal, né, de se pensar como bem é que... curioso, né? foto... Até eu mesmo falei, gente, como? Assim, você demais. pega ali um DEXA, uma bioimpedância, e você compara com a foto, como é que funciona isso? Então... Tem muita ciência por trás, então já foram diversos artigos publicados. O mais recente a gente publicou na Nature, que é uma das revistas mais importantes que a gente tem hoje na área da ciência. Foram avaliados 1.273 pessoas de 18 a 70 anos, e ali foi indicado que um erro médio do Shaped comparado à densitometria óssea, que é o padrão ouro, que é o que você falou, DEXA, de um erro de 1,24%. Nossa. E nesse paper, o legal foi que eles compararam com 5 bioimpedâncias, com ultrassom, com dobra cutânea, com todos os métodos de composição corporal que tem na prática clínica, e o Shaped foi o que apresentou o menor erro médio. Então, algumas bioimpedâncias chegaram a ter mais de 15% de erro médio comparado ao DEXA. Quer dizer que isso é milagroso, que isso é mágico? Não. É apenas mais uma ferramenta que tem um protocolo a ser seguido. Então, se você não tirar as fotos com poses adequadas, com vestimenta adequada, óbvio que o resultado não terá essa precisão. E tem alguma preparação antes, igual, por exemplo, na bioimpedância ou algo? Somente... Igual qualquer outro método, a gente, para fazer a validação, foi usado o protocolo da densitometria óssea. Então, são 4 horas de jejum de sólidos, 2 horas de jejum de líquidos, não ter feito exercício nas últimas 24 horas, não ter nenhum metal no corpo, por conta da densitometria, porque usa raio-x. Para a gente usa isso no lado da vestimenta, então não tem nenhuma vestimenta que aumente superfície corporal, não tem nenhum adereço, por exemplo, chapéu, boné, chinelo, meia, tudo isso acaba atrapalhando um pouco a identificação do corpo. O que a gente precisa? A gente precisa ter um fundo, de certa forma, homogêneo. Não precisa ser um fundo totalmente branco, mas um fundo com muita informação pode atrapalhar um pouco a captura dessa pessoa. E identificar pé, cabeça e mão. Então, pensar nas extremidades corporais, não tem nenhuma parte do corpo cortada. A partir daí, a gente consegue fazer a extração do fundo, então permite que você tire foto em qualquer lugar. E aí, daí que a gente conseguiu ter essa precisão tão boa assim. E hoje qualquer aparelho celular faz... Qualquer um. A gente precisa de 720 pixels. O que significa isso? Qualquer foto, aquela bem pixeladazinha, já serve para a gente. Hoje, 100% dos aparelhos, quando você pensa em câmera frontal, já possuem uma câmera superior a isso. E quando você pensa em câmera traseira, nem se fala. Elas são muito maiores do que isso.
Então, quando que a gente pensou que ia ter uma coisa dessa, né, gente? Fala pra mim, né? E assim, até queria entender da Gisele em relação... a Gisele apresentou o Luiz pra gente, né? Falou da Shaped. E eu queria a visão da Sanavita com essa questão de inovação, tecnologia. O que vocês pensam aí? Eu tô vendo que vocês estão buscando muito, né? Se inovar e tudo mais. Então, trazer a visão da empresa pro mercado para aprimorar pro nutricionista aí cada vez mais. Vou puxar um gancho com o que tu disse no começo. Eu acho que tu falou sobre as marcas apoiarem também os empreendedores que às vezes estão se desenvolvendo, buscando seu lugar, já têm seu espaço, mas precisam desse reconhecimento também das marcas. Eu acredito nessa área, principalmente a Sanavita, que a nossa visão sempre é qual é a dor do nutricionista, o que eles precisam, quais ferramentas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, com vocês, um espaço de coworking, que a nossa parceria, consigo divulgar que vocês estão aqui no Rio de Janeiro, tem uma plataforma para cuidar do nutricionista, perfeito. O nutricionista precisa de uma ferramenta para ele atender online. Quem que é essa ferramenta que vai ajudar? É a ferramenta de tecnologia e de inovação. E as marcas, elas precisam estar muito atentas aos movimentos do mercado, porque nós, como os porta-vozes da marca, a gente precisa levar em todos os eventos, para os nutricionistas, nos materiais, o que tem de novidade no mercado, o que tem de tecnologia no mercado. Porque é o futuro. Então, se eu, como marca, não presto atenção nessas coisas, eu estou para trás. Eu já estou anos-luz atrás, porque a inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar. Ela não vai substituir o nutricionista, ela vai ser o amigo do nutricionista. Então, tem que desmistificar isso de quando as pessoas têm esse medo, esse receio. Porque uma pessoa hoje, ela pode muito bem ir num chat GPT e digitar uma alimentação que ela quer ali. Mas quem tem o conhecimento para saber se aquilo é ideal para o padrão dela, para os objetivos dela específicos, é o nutricionista. Então, o nutricionista que sabe usar a ferramenta. E aí eu comentei sobre vocês, né, a parte do vamos pensar no nutricionista como uma jornada, né? Ele quer atender em algum lugar, utiliza vocês, está atendendo um paciente online, utiliza a Shaped, e na hora dele fazer a prescrição, prescreve qual marca? A Sanavita. Então, a gente está aqui apoiando o outro nessa jornada da experiência do nutricionista. Então, quanto mais parceiros nós tivermos como empresa, como marca, justamente para que comungue com o nosso propósito, né? Para cuidar do nosso nutricionista, para atender as dores dele, a gente quer. A gente quer se firmar e estar junto dessas pessoas para levar essas novidades para o mercado. Porque é isso que eu acredito que as marcas têm que fazer. E é isso que eu acredito que a Sanavita tem que fazer. Assim, isso é uma visão bem legal e importante, porque deixa de ser apenas o produto. O produto já é muito bom, mas tem todo esse olhar para o nutricionista, todo esse cuidado da marca, uma marca de suplementação, pensar em melhorias, né, Beatriz? Pensar em como pode agregar na vida e na carreira do profissional como um todo. Você vê isso em qualquer marca? Não. E isso faz total diferença. Faz muita diferença, sim. Isso é bem interessante. E eu acho que essa questão de alguns nutricionistas ainda, né, terem um pé atrás e terem esse medo de que a IA vai substituí-lo, é tecnologia. Toda tecnologia, nova tecnologia, ela traz uma revolução. E essa revolução, ela acontece e ela faz isso mesmo com as pessoas, né? Então, imagina lá, os hominídeos, né, que a ciência diz que o ser humano veio do macaco, né? E aí as pessoas agora precisam caçar. E aí depois elas entendem que podem plantar. E aí as pessoas que continuam caçando não plantam. E quando o ser humano estava plantando, eles tiveram abastecimento de comida de uma forma que eles conseguiram multiplicar e muito a humanidade. Aí depois vem o ferro. O Império Romano domina o ferro. Aí depois vem a igreja domina. Então, assim, está sempre acontecendo uma revolução. E o mais importante é a gente entender o que está acontecendo e se adaptar. Porque se não se adaptar, vai ficando para trás. E essa é a realidade de muitos nutricionistas hoje que estão ficando para trás porque não estão se adaptando, né, Luz? Acaba ficando ultrapassado, né? É normal ter o medo, né? Eu acho que a gente já teve medo também de tudo que é novo. Bem, a minha geração pegou o computador entrando na casa e as pessoas estranhavam a internet, estranhavam o que vai acontecer ali dentro, o que tem ali naquele computador, essa rede de comunicação, com quem que você está falando do outro lado. Então, acho que, como toda outra tecnologia, tem esse receio, tem esse medo, tem essa resistência de testar uma nova tecnologia. Então, quando eu fui para a faculdade, os alunos apresentavam em PowerPoint, em slides, e o professor apresentava em transparência ainda. Porque ele tinha resistência de ir para um computador
fazer as apresentações. Porque a transparência já estava pronta ali há 10 anos, ele dava a mesma aula, então ele tinha essa resistência. E aí, obviamente, ele deixou de acompanhar isso e ficava preso naquela sala de aula e não conseguia falar para outras pessoas ou em outros cenários. Ele foi ali engolido, vamos dizer assim, por pessoas que já conseguiam fazer apresentações mais dinâmicas e chamar mais a atenção do público. Eu acho que vai ser a mesma coisa com a IA. Então, quem ficar muito resistente vai acabar ali ficando um pouco para trás. E a nossa missão é tentar tirar essa resistência. Em vez de ficar aqui como o senhor da verdade, dando chicotada, ou você usa IA, ou você ficará para trás. A ideia é falar, vamos juntos. Eu sei que você tem medo. Vamos juntos, pegar na mão desse usuário, falar, cara, a gente te ensina, a gente faz ali diversas parcerias para poder ter o Academy, que a gente fala dentro da empresa, do Shaped Academy, para poder ter tutoriais, ter treinamentos. Então, todo mundo que precisar consegue marcar com a equipe. A equipe é formada de nutricionistas e profissionais da saúde para falar de igual para igual. Então, eu acho que o movimento tem que ser esse. E é muito legal quando a gente encontra parcerias que tem outras empresas que falam também, vamos juntos? Vamos, e sai dessa ideia, né, de concorrência, de que é o meu produto, eu vivo o meu mundinho. Não, cara, meu produto se encaixa com o seu, que se encaixa com o dele. Vamos juntos fazer essa comunidade. Né? Vamos fazer essa comunidade, né, e fortalecer o profissional. Porque o profissional ele tem que usar alguma coisa, ele tem que fazer algo para poder atender esse paciente e gerar essa transformação. Então, eu acho que esse é o papel das empresas que estão cada vez mais conscientes, de, em vez de falar, olha, compre o meu produto, vamos juntos entender se esse produto é bom para todo mundo. Eu acho que esse é um pouco do nosso movimento. Porque uma hora vai ser uma realidade, já está se tornando... Já é a realidade. Já está se tornando uma realidade e daqui a pouco vai ser parte do dia a dia mesmo. Vai ser quase uma obrigação, né? A gente ter contato, qualquer tipo de contato com inteligência artificial. Então, por isso que é importante a gente estar antenado, né? E eu acho que assim, é bacana até pela visão dos pacientes também, porque, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que eu atendo online e tem algumas pessoas que às vezes querem marcar online pela facilidade, mas fica ainda naquela resistência de, mas eu acho que eu prefiro pessoalmente porque eu quero fazer a avaliação física, né? Porque ali, às vezes, no online faz o quê? Circunferência, peso, aquela coisa mais básica. E a galera, às vezes, faz questão de ter ali a avaliação física. Então, eu acho que a Shaped vem até para auxiliar nessa questão aí dos atendimentos online, de deixar os pacientes mais tranquilos, de não, você consegue fazer da sua casa, dessa forma vai te facilitar, né? E eles conseguem ter, então, essa facilidade e essa aceitação maior com a consulta online, porque até o momento a galera ainda é um pouquinho resistente, porque eles fazem questão ali de ter essa avaliação física. Existe muita resistência ainda, né? Quando a gente começou a desenvolver essa ferramenta, a proposta era exatamente dar acesso. E a gente enxergou que, para dar acesso, precisava ser algo que não precisasse de um outro dispositivo, não precisasse de muito conhecimento por trás para a execução. Então, diante ao que tinha disponível, o que a gente enxergou? O celular. O celular já está na mão de todo mundo, então por que não usar o celular? E quando a gente olhava para uma foto de um antes e o depois, a gente falava, dá para ver a diferença. Então, se o ser humano ali, de certa forma, ele conseguia ver um antes e depois, alguma diferença comparando as fotos, uma máquina conseguiria ser treinada para exatamente dar quantidade dessa diferença, quantificar isso. E aí a proposta veio essa. Então, vamos usar o celular. A gente poderia ter outras formas que seriam mais fáceis de desenvolver, seriam mais precisas para ser feitas rápido, de forma rápida, mas que não ia ser acessível. Então, quando a gente olha e fala, como é que eu chego naquele cara do interior, que não tem acesso? É online. Pelo incrível que pareça, pode parecer estranho, né? Mas o online, que a tecnologia, como é que vai chegar no interior? Nem internet tem. É muito mais fácil chegar uma internet ali do que chegar um profissional capacitado, com equipamento, para avaliar aquela pessoa. Até os indies agora estão com internet, produzindo conteúdo. Sim. Então, aí foi aí que a gente chegou e falou, é isso. Então, é por meio da internet. Então, tem que ser algo que a gente consiga fazer via internet para dar acesso a esse profissional. Então, foi ali em 2017 que a gente percebeu o boom que teria o atendimento online. Essa telesaúde, que na época ainda nem era tão bem... 2017. 2017 que a gente iniciou, ainda não era tão bem regulamentada, e aí veio a pandemia, acelerou bastante esse processo de regulamentação, porque era a única forma de ser feito. E veio em um ótimo momento, né, na pandemia, onde geralmente a galera não podia ter esse contato com o profissional, né, que eu lembro, eu me formei um pouco antes da pandemia, e na época da pandemia não podia atender, não podia ir para o consultório, ou era online. Não tinha outra opção, depois de um tempo que liberaram, né. A pandemia acelerou bastante o desenvolvimento tecnológico.
a gente fica pensando se a pandemia ocorresse talvez em 2010, como é que seria? Será que a gente teria tecnologia suficiente para conseguir fazer o acompanhamento que a gente teve em 2020? Então, eu acho que ali a gente estava pronto para conseguir fazer esse acompanhamento tecnológico, seja numa videochamada, seja conseguir fazer a avaliação da composição corporal, seja atender essa pessoa à distância. Só tinha um certo receio, que é o que a gente está discutindo hoje. As pessoas não tinham hábito, né? Não tinham hábito. Eu acho que a pandemia veio e falou, ou é. Então, tem que ser, porque você precisa ajudar esse cara. Igual a gente já falou aqui anteriormente em outros episódios também, que antes da pandemia não existia consulta online, o CRN não liberava. A gente não podia fazer consulta online. Então, veio a pandemia, o CRN viu que não tinha outra forma, e aí liberou as consultas online, e aí a partir disso que a gente começou. Mas até ali, 2020, não existia essa possibilidade, né? Era isso. Quando a gente enxergou que o boom seria o teleatendimento, a gente foi olhar o que faltava para poder legalizar esse teleatendimento, para propor isso em larga escala. E aí existia um artigo que era de que, a partir da segunda... Falando do código de ética do nutricionista em específico, de que, a partir da segunda consulta, você poderia fazer online. Mas a primeira não, porque faltava a avaliação. E acho que é daí que as pessoas acabam dando tanta importância para a avaliação. E olha que eu sou um empresário que vende isso, né? Poderia falar, realmente, é o mais importante. Mas é apenas uma ferramenta. Uma ferramenta que, às vezes, bloqueava todo o acompanhamento que, às vezes, nem precisa da composição corporal. Se a gente está falando aqui de alguém que tem um transtorno alimentar, ou de alguém que tem alguma doença, ou de alguém que quer só fazer um acompanhamento de saúde, será que a composição corporal é realmente a ferramenta mais importante nesse caso? Não, ela é só mais uma ferramenta. A gente falou, não é justo que o atendimento online seja bloqueado por apenas uma ferramenta que não deveria ser usada por todos, não precisaria ser usado por todos. Então, daí que a gente veio com o foco do profissional de saúde. Vamos colocar apenas para o profissional de saúde para a gente poder cair esse quesito. E agora não ter mais argumentos para poder não ter mais essa teleconsulta. A gente só não contava que ia vir uma pandemia, né? E aí a pandemia acabou acelerando demais essa discussão. Mas a proposta era essa, era exatamente a gente conseguir dar mais acesso. Começando pelos atletas, pelos militares, que era o público que tinha mais interesse, e depois a gente ia expandir isso. O que a pandemia fez foi acelerar em talvez 5 anos em 2 para isso. E como que funciona? O Nutri, ele faz o cadastro na plataforma de vocês. Como é que ele faz para se tornar um usuário, por exemplo? Então, todos os profissionais da área da saúde conseguem usar hoje o Shaped. Ele vai realizar um cadastro. A gente faz essa validação em até 24 horas. Eu repito isso porque as pessoas não acreditam, mas a gente faz a validação 1 a 1 mesmo, para ver se essa pessoa realmente é profissional da área da saúde. E aí, depois disso, ele consegue usar o sistema gratuitamente para poder testar, para poder ganhar confiança, porque sempre vem aquela desconfiança se realmente funciona ou não. Então, a gente fala, testa com você primeiro, passa por essa experiência, depois você testa com seus pacientes. E aí, depois disso, ele pode assinar a plataforma. Para usar, ele cadastra o paciente não consegue fazer o próprio cadastro, não consegue fazer essa autoavaliação. E aí, a partir do momento que ele cadastra, ele envia essa avaliação para o paciente, um link via e-mail, WhatsApp. O paciente consegue acessar o nosso aplicativo. O aplicativo, ele orienta o paciente a tirar essas fotos. Então, ele fala, levanta o braço, abaixa o braço, chega para frente, chega para trás. Quando ele acerta a pose, a foto é capturada automaticamente. A partir disso, já é processado e os resultados vão para o profissional. Aí, o profissional libera para o paciente. Então, o paciente não recebe esse resultado na hora. Então, sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque tem muito profissional de saúde que atende presencial, e o forte é o presencial, que acaba não investindo numa balança de bioimpedância por ser inacessível, por ter um investimento ser muito alto. E falar, mas essa balança que o investimento é menor, não faz muito sentido, ela não é tão boa assim. Eu fico pensando até na questão do profissional presencialmente mesmo ele poder fazer, não só online, mas também trazer para o presencial, porque tem a possibilidade de usar no presencial, né? Perfeito, pode ser usado em qualquer lugar, seja numa consulta online, no presencial, do jeito que você quiser. No meio de um hotel, tem muitos nutricionistas que acompanham um time de futebol e outros atletas que fazem nos quartos de hotel para conseguir fazer essa avaliação. Então, em qualquer lugar. A gente até gosta dessa proposta do presencial e não só do online,
porque o paciente tem dificuldade de tirar foto. Sim. Vou te falar que em 2016 eu achava que o difícil era fazer a inteligência artificial avaliar um ser humano. Em 2022, quando a gente foi para o mercado geral, eu percebi que o difícil mesmo é o ser humano tirar foto. Ele tem muita dificuldade de tirar foto. Apesar de estar inserido na rede social, ele tem dificuldade de conseguir tirar foto do corpo inteiro, porque não é o padrão dele. O padrão dele é tirar uma selfie. Metade do rosto, nariz, testa. Exatamente. Então, quando ele tem que seguir uma posição, eles têm dificuldade. E foi daí que a gente criou essa IA para IA. Então, o nosso app tem uma IA que orienta a tirar essas fotos. E aí, quando você faz isso no consultório, você orienta o paciente. Então, ele já sai do consultório aprendendo a tirar foto. Então, como é que a gente ensina os profissionais? Baixe o app no celular do teu paciente. Não faz no teu, faz no dele. Porque ele já vai ter o app. E aí, dentro do teu consultório, você coloca o celular em cima da mesa, mostra como ele faria em casa. Então, é só apoiar. Pega a caneca aqui, por exemplo, da Sanavita, coloca o celular em frente, ele vai ficar retinho, a altura de uma mesa comum, a altura do tronco. E aí você já orienta o paciente a fazer essa foto. Que depois o acompanhamento vai ficar muito mais fácil, porque ele já aprendeu. Ah, entendi. Só profissional de saúde pode fazer o cadastro, como você falou, né? Senão eu já ia baixar aqui. Já ia fazer, Rafael querendo. Mas assim, pode perguntar, depois eu volto. Você deu um spoiler aí, né, do que vem agora das avaliações aí das patologias. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais como funciona, como é que vocês vão fazer isso, porque também a gente curioso, está descobrindo. né? A gente está descobrindo ainda. A gente está investindo bastante em P&D, em pesquisa. Agora a gente está com um prédio, então a gente está criando um laboratório próprio. Então, um prédio em Botafogo, de 3 andares, para poder ter todo um espaço nosso de coleta. A proposta ali é que a gente atenda as pessoas gratuitamente. E ali vai ter exame de sangue, densitometria óssea, tem um scanner 3D que a gente está trazendo da Alemanha. Tem um scanner de 3 metros de largura por 3 metros de comprimento. Vai quebrar o prédio lá. A gente teve que tirar a viga, reestruturar toda a estrutura do prédio para conseguir colocar o scanner. Então, a ideia é que ali rolem atendimentos gratuitos, que a gente consiga coletar esses dados para poder treinar a IA, falando, olha, isso aqui é uma pessoa saudável, isso aqui é uma pessoa com risco, isso aqui é uma pessoa já com diagnóstico da doença. E aí, a partir da imagem corporal, tanto por foto do corpo inteiro, quanto por filmagem do rosto, foto de mão, foto de pescoço, a gente está testando diversas tecnologias para a gente conseguir dizer qual que é a melhor e qual que é a mais acessível. Porque quando a gente fala de predição de risco de doença, a gente não pode se dar ao luxo da pessoa não conseguir realizar essa avaliação. A gente tem que ser realmente acessível. Isso vem um lado todo de experiência de usuário do nosso paciente. Então, eu quero chegar naquela senhorinha, eu quero chegar naquela pessoa que talvez não seja analfabeta, não tenha tanta instrução, talvez nem tenha o celular e está usando o celular de alguém, está usando o celular de um agente de saúde que foi até a casa dela. Então, tem que ser realmente uma tecnologia extremamente acessível. E aí, para isso, a gente tem criado zero. Não existe isso no mundo, então a gente está sendo pioneiro em fazer isso, uma tecnologia brasileira. Muita gente não acredita, acha que a gente usa ChatGPT ou algo do tipo. O modelo é totalmente nosso. Então, a gente ainda está entendendo como que a gente vai chegar lá. Sei que eu quero ir lá quando fazer minha avaliação também, vou aproveitar. Será muito bem-vinda. Cara, assim, bem legal, né? A gente, como empreendedor, a gente fica pensando em muita coisa e vê uma ideia disruptiva, inovadora, sendo colocada. A gente quer fazer parceria com eles, né? Pra isso. Eles são visionários. Exatamente, assim, muito top, muito legal mesmo. Eu tô assim impressionado. Eu até queria entender como que surgiu essa ponte entre vocês dois, como surgiu a parceria aí. Eu sei que a Gisele, ela é do relacionamento do networking, né? Mas como é que foi que surgiu esse relacionamento? Fui eu. Foi atrás? Não, na verdade, eu estava em Fortaleza e como eu faço a parte da gestão do time, uma coisa que eu gosto além de eu fazer o planejamento estratégico para o meu time, eu gosto muito de viver o dia a dia, o que meu time vai, os eventos, organizar os eventos, visitar nutricionista, para eu entender depois também quais são as dores, o que a gente pode melhorar como gestão, né? Como a parte de liderança. Eu gosto muito disso. Porque eu falo, se você não anda de ônibus, você não tem como tomar decisão por quem anda de ônibus. O CEO da Uber faz isso, inclusive. Ele pega ali um período, fica dirigindo só para entender como é que tá. Tem que entender como funciona. E aí, eu recebi indicação para visitar um nutricionista lá em Fortaleza. Eu falei, tudo bem, eu vou. E é o Valden, que é um dos sócios da Shape, de Valden Capistrano. Eu fui visitar e eu estava conversando com ele sobre a Sanavita querer apoiar mesmo os nutricionistas em projetos, parcerias, se ele tinha
algum evento ou se ele tinha alguma empresa. Ele tem o podcast e ele comentou da Shaped. Quando ele comentou, eu falei assim, nossa, seria muito bacana se pudesse fazer alguma coisa, um sistema de premiação para os nutricionistas, um programa, né? Que a Sanavita conseguisse entrar como parceiro, né? E a gente desenvolveu essa parceria, tanto é que os nutricionistas que são os principais prescritores que utilizam a ferramenta, tem maior número de avaliação dos seus pacientes, ganharam um kit super especial da Sanavita e agora foi criado um sistema, né, de premiação, né? Então os nutricionistas vão fazendo as avaliações e conforme eles atingem lá o número de avaliações, eles vão ganhando algumas premiações e a Sanavita é uma das empresas. Então, conversei com o Valden sobre isso e ele que falou sobre essa ferramenta. Eu achei muito incrível, assim, quando ele contou o que era. E aí eu fui pesquisar, eu fui estudar mais, né? Eu fui entender também como que funcionava. E eu achei, como marca, igual eu já falei para vocês, eu achei muito interessante. A gente está muito próximo. E também divulgar para os nossos nutricionistas. Então, todo evento que eu vou, eu sempre falo, não basta eu fechar uma parceria com alguém e deixar ela engavetada, com uma parceria que eu acredito, porque para mim tem que ser uma coisa muito genuína, né? Exatamente. Tem que ser muito real, tem que ser muito de acordo com o que eu vivo. Até eu estava comentando com vocês sobre a suplementação, né? Então, para mim, a suplementação faz parte do meu dia a dia, é genuíno, é o que eu falo para as pessoas. Eu trabalho numa empresa que eu acredito, então eu acredito também nos parceiros que estão aqui, né? E aí, todo evento que eu vou, eu viajo às vezes para alguns eventos de nutricionistas. Eu estava lá em São João da Campina Grande, falando sobre Sanavita e falava com os nutricionistas também sobre a Shaped. Quando eu vou lá no Sul visitar meus pais, tem minha rede de network de nutricionistas, também falo sobre a Shaped. Porque coisa boa, a gente tem que falar. Até estava brincando esses dias que eu converso bastante com o pessoal do comercial, assim, da empresa, que também gosta de entender qual é a dor ali para realmente na ponta para vender um produto, quais são as dificuldades, né? Ele fala, Gisele, quando vocês fizerem as coisas assim, é igual quando a galinha bota o ovo, tem que cacarejar. E eu agora estou usando muito isso na minha vida. Mas é verdade. Né? Você tem que divulgar os parceiros. Sim. Olha, a Sanavita está com uma parceria com uma ferramenta que tem uma solução, que é uma dor para o nutricionista. Então, todo evento que a gente vai, a gente fala sobre os nossos parceiros. A gente também tem um outro parceiro que é na questão de ciclos de visitação de Sanavita. Então, você vai lá, conhece o produto de Sanavita e pode ser a pessoa lá do interior, aquele nutricionista que nenhuma marca consegue chegar nele, que é o Connect. Então, a gente consegue que eles vão lá e façam um ciclo, né, online para essa pessoa fazer esse ciclo e conhecer os produtos. Então, também é tornar acessível a marca para quem, às vezes, não consegue, para quem não vai ter acesso, para enviar uma amostra para quem está muito longe. Principalmente quando eu falo, às vezes, assim, que agora eu estou morando no Nordeste, né? A questão, eles falam assim, gente, vocês têm que muito olhar para a marca, para o sertão, para divulgar, porque são pessoas, são profissionais que estão ali que, às vezes, ninguém olha. Eu falo que agora que eu fui morar lá, as pessoas às vezes veem muito como um lugar de passeio, né, lá. E eu vejo um lugar... Me abriu os olhos de oportunidade. Quanto profissional bom tem. Quanta gente... Até que os sócios de vocês são de lá. Quanta coisa tem lá para as marcas fazerem investimento profissionais. Então, eu gosto muito da palavra que o Luiz usa, que é o acesso. Porque eu acho que as marcas, as empresas têm que fazer isso. E quando eu vi que o propósito deles era muito com o que a gente estava priorizando para esse ano como marca, as parcerias com empresas que têm essas soluções para os nutricionistas, eu falei, daqui a mão e vamos junto. Porque eles arrumaram uma parceira de negócio que agora eles não vão se livrar tão cedo. E assim, de onde vem isso? Porque não é normal a gente ver no mercado. É claro que dentro da empresa, a companhia sempre tem um processo para crescer, isso em todo negócio, senão quebra. Mas de onde vem essa estrutura para inovar? Isso é algo seu ou é algo já da companhia que existe treinamento para isso? Ano passado, a gente recebeu alguns desafios. Então, eu sentei muito com o time, que é outra coisa também. Toda vez que eu recebo algum desafio, eu gosto muito de conversar com as meninas, porque são elas que vão fazer ali a parte do processo mesmo, né? Eu vou fazer o estratégico, tenho o tático, mas o operacional vai ficar com elas. Se eu faço um operacional muito surreal, muito nas nuvens, e não consigo aterrissar ali para elas, são elas que vão fazer no dia a dia. Então, eu sempre envolvo elas nisso. Então, juntas, nós pensamos assim, o que o mercado, né, com a estrutura ali, com a nossa gerente, com todo mundo, para onde que o mercado caminha, para onde que o mercado está indo? Às vezes, a gente vê um movimento muito mais do mesmo. O mesmo esquema, o mesmo modelo de negócio. E o que a gente acredita? Que o modelo de marketing nutricional para os profissionais, ele
no futuro ele tem que mudar, né? Porque a gente tá vendo essa revolução na área da nutrição. Então, se a gente ficar ali no mesmo, na visita, às vezes só entregando um conhecimento, muitas marcas entregam tudo isso. Como que a gente pode ser diferente, né? Se diferenciar? Então, a gente foi pensando muito nessa questão das inovações, nas parcerias. E também a Sanavita como parceiro de negócios de outros nutricionistas, parceiro de negócios de outras ferramentas, parceiro de tudo aquilo que pode agregar para a gente montar o nosso ecossistema, que é um ajudando o outro a divulgar. Então, a Shaped nós fizemos aquele envio para os nutricionistas, eles levaram nós para os nutricionistas que a gente, às vezes, não tinha um relacionamento. Então, já fortaleceu esse relacionamento. Então, a gente acredita muito nisso. Às vezes... eu não gosto de quando nós vamos planejar alguma coisa ficar muito olhando os concorrentes. Eu gosto de olhar, às vezes, outro modelo, de outra marca, outros cases de sucesso, ou até mesmo no momento assim que o time ele vem até... Hoje a gente fez um team building bem legal esse ano, e a gente discutiu sobre o que a gente acreditava mesmo. Que eu acho que todo mundo do time tem que acreditar. Para mim, já começa por aí. A gente teve uma reunião esse dia, eu falei, você acredita nesse projeto? Acredito. E nesse? O que nós precisamos mudar? Então, essa foi uma das premissas. Todas acreditar, e aí a gente veio para essa área da inovação e de oferecer tecnologia. Parceria com uma empresa de tecnologia, porque hoje a gente não vê isso no mercado. Então, é algo que a gente acredita e vem na contramão, porque eu acho que esse é o futuro. Eu acredito que esse é o futuro. E o meu time todo acredita também que esse é o futuro e a Sanavita acredita. Tá certíssimo. Ter uma marca que pensa diferente faz total diferença na vida do consumidor. E eu acho que o Luiz ele vai concordar comigo. A gente, quando tem essa visão de inovação, quase todos os dias a gente acorda pensando uma parada. Como que eu faço para destruir o meu negócio? Ué, como assim? Como assim, Rafael? Você vai destruir o seu negócio? Sim, se eu não fizer isso, o mercado faz, não é, Luiz? É exatamente isso. A gente acorda todo dia pensando quem é que vai conseguir criar uma solução melhor, mais fácil, mais usável. Eu acho que isso é que movimenta. Porque acho que se fosse um negócio comum de antigamente, eu acho que a gente não conseguiria fazer. Acho que o time não estaria tão motivado. Acho que essa pressão do empreendedorismo movimenta todo o time de conseguir, de fato, fazer algo que realmente seja significativo num tempo recorde, porque fica aquela pressão de startup, né? Quando você fala de uma empresa maior, ela consegue ter uma burocracia, ela tem mais gente. Startup, não. É menos gente, time muito mais enxuto, com muito mais demanda. Então, a gente tem que conseguir ali melhorar a nossa produtividade e aí tentando ter ideias assim que a gente consiga sair na frente. E o mercado, ele é toda hora, muda toda hora. O mercado era 1 minuto atrás, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre pensando em coisas diferentes e estar com pessoas assim. Eu falo que eu gosto de estar perto de pessoas onde eu sou o mais burrinho ali, o menos inteligente, porque eu aprendo, né? Então, com certeza que hoje eu estou aprendendo bastante. Quer trazer um ponto? Eu acho que, assim, como ela falou, né, desses avanços, eu acho que é essencial as marcas, a indústria, acompanharem todos esses avanços que vêm acontecendo. E eu digo isso até pelo outro lado ali dos pacientes. Porque hoje em dia eu observo que as pessoas elas estão com uma mudança de comportamento. Eu acho que hoje as pessoas estão aí muito mais preocupadas com a saúde, com o autocuidado, tanto que a gente vai fazer até amanhã a balada matinal, vai ser na Vita, né? A gente vai falar sobre. Então eu acho que as pessoas hoje em dia realmente estão muito mais preocupadas com a saúde. E eu tenho observado que a indústria, né, as marcas, elas também estão acompanhando isso e aí pensando, fabricando produtos com uma qualidade nutricional até melhor. Então, eu trago até aqui um exemplo, por exemplo, o grupo Heineken. Eles hoje em dia já têm aí a Heineken Zero, né? Tem o Clash, que é o refrigerante natural. Então, quando que você pensou em ter um refrigerante natural? Hoje em dia a gente já tem cerveja zero álcool, mas zero glúten, menos calóricas. Então eu percebo que as indústrias elas têm acompanhado, e eu digo isso em diferentes ramos ali alimentícios, de suplementação, têm pensado em melhorar a qualidade nutricional. E até falando da Heineken, que é uma marca de cerveja, e eles têm uma política na empresa
que eles falam que preferem vender uma cerveja para cada 9 pessoas do que 9 cervejas para uma pessoa. Então, também é esse pensamento, esse movimento voltado para a conscientização do consumo moderado. Então, não é só a preocupação em vender, 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 igual ele falou, né? De ter essa preocupação também ali de trazer essa conscientização ali para o paciente, para as pessoas também. Então, eu acho que a indústria ir acompanhando essa evolução e essa mudança de comportamento também é essencial. E a Sanavita, eu acho que faz isso perfeitamente, né? Tá demonstrando isso agora com o Shaped, que é algo revolucionário que a gente jamais imaginou que poderia existir e está vindo aí como uma excelente ferramenta para a gente no consultório. Eu sou fascinada por desafios, então, assim, tudo que eu vejo de diferente, eu já quero estar perto, sabe? Para aprender. Porque depois que eu conheci a ferramenta, também abriu a mente para várias outras coisas, outros projetos, outras ideias, porque parece nem o céu é o limite, porque tem tanta coisa que dá para fazer. E a Sanavita está trazendo um lado de comunidade que a Shaped também está começando a desenvolver, que fortalece mais o mercado. Então, exatamente nesse medo do empreendedor, de que eu tenho que me inovar cada dia eu tenho que estar inovando, isso é uma pressão muito grande. Então, como é que a gente pode, de fato, ter um mercado com mais segurança dos nossos usuários, dos nossos clientes? É a comunidade. Então, certamente você usa algum produto ou vai em alguma academia ou em algum clube que talvez não seja a melhor academia, talvez não seja a mais barata, talvez não seja o melhor do produto ou o mais inovador, mas porque você tem uma relação com aquela marca. E a Sanavita faz isso muito bem. E com essa parceria, com várias outras, com todos esses eventos que eles vêm promovendo, e é uma coisa que a Shaped está começando a caminhar. Então, que tal criar essa comunidade de IA? Que tal ter parceiros? Eu acho que isso, para o lado do empreendedorismo, é uma dica importante. Para de olhar somente para o teu produto, porque ele é facilmente substituível. Total. Mas a comunidade, não. Não. A comunidade não tem como. Então, hoje, você olha, por exemplo, para a comunidade da Apple. Você não tem usuários, você tem vendedores e embaixadores. Exatamente. A pessoa que usa a Apple, ela fica ali presa. Talvez não seja o melhor celular, o mais moderno, o que tem o melhor hardware e tal, mas a pessoa que usa, ela fica presa naquela comunidade, naquele ecossistema. Então, é algo que as empresas têm que começar a olhar para isso, e a Sanavita já sai na frente, olhando essa questão da comunidade. A marca, ela traz uma visão. Ela não traz só o produto, ela traz a visão. Porque Steve Jobs, por exemplo, em 97, ele fazia comercial não falando do produto, mas falando para as pessoas pensarem diferente, né? O Think Different. Então, acho que tem muito a ver mesmo com o que a Sanavita tem trazido hoje para os nutricionistas, que é uma visão. E aí, falando nisso, eu estava até pensando agora, você é aqui do Rio de Janeiro? Sim. Tá, então você sabe que há uns 7 anos, 8 anos, aqui na Barra era rodeado de boate, né? Sim. Então, tinham várias boates. Você anda aqui, não tem mais, né? Não tem mais, tu não vê mais. Porque é um movimento que tem acontecido, né? Da nova geração que está se levantando, de estar olhando mais para a saúde. E, cara, vocês que estão aqui têm um papel importantíssimo nessa conduta. Vocês têm noção disso? Desse movimento que a geração que está se levantando, que olha mais para si, olha mais para a saúde. As pessoas estão trocando a noitada por corrida de manhã, por cuidar, né, do corpo, cuidar da saúde mental. Vocês têm um papel importantíssimo nessa jornada. Então, isso é sensacional, isso não tem preço, né? A gente vê aí o consumo de bebida alcoólica cair em quase 30% no primeiro semestre de 2025. Cara, isso não tem preço. Então, o trabalho de vocês é sensacional. É por isso que, cara, todos os dias eu acordo ali puto, mas eu falo, não, vamos fazer a diferença, vamos lá, vamos levantar, vamos acordar às 5 da manhã, vamos ler um livro, bora fazer acontecer, porque tem pessoas boas, cara, tem pessoas que acreditam, tem propósito, não é só por dinheiro, é por propósito, é por fazer a diferença assim na vida das pessoas. Assim como lá em 97, Steve Jobs, ele falava assim, aquelas pessoas que são determinadas loucas, denominadas loucas, são essas que vão lá e fazem, e é isso. Então, a gente está aqui hoje, a gente tem feito essa diferença no mercado porque a gente pensa diferente. Então, parabéns pra gente. Muito obrigado, gente. De fato, a geração mais recente, a Gen Z, está mudando, trocando álcool pela creatina. Eles estão realmente trazendo esse impacto de saúde e que para a gente é muito bom esse movimento. Bem, eu sou um pouquinho mais antigo. Quando eu me formei na nutrição, o caminho era ou hospitalar ou restaurante. O consultório não existia muito. E ele passou a existir depois que os influencers começaram a tomar rede social falando de saúde.
E aí pode parecer ser um contramovimento, vamos dizer assim, nossa, mas eles estão ocupando o nosso espaço. Cara, eles difundiram de uma forma que as pessoas começaram a conhecer a nutrição. Antes, se você olhasse os programas, quem ia era falar médico, não era nutricionista. Quem falava de alimentação era um médico, era um endócrino. Você não tinha esse espaço para a nutrição. E aí começou a ter esse espaço por conta da rede social. E agora essa geração está trazendo de novo essa onda de vamos nos cuidar, vamos criar comunidade, vamos ter propósito. Então as marcas, elas passam a ter um propósito. Não pode ser só o produto. Não pode ser só a gente tem uma creatina. Não, a gente tem uma creatina dentro de um propósito dessa empresa. Então a pessoa ela não compra só o produto, ela compra a empresa. E é muito legal ver a Sanavita tomando essa frente de olha a empresa, olha o propósito da empresa, olha a missão, onde a gente cria a comunidade, a gente puxa as pessoas, a gente dá voz para startups, a gente pega parceiros que conectam outras pessoas que não têm acesso. E aí eu acho que isso é uma visão de empreendedorismo muito legal. E é muito bom ver uma empresa num grupo enorme, num grupo bilionário, e ver toda essa parte de comunidade, de cuidar ali daquela pessoazinha e não só pensar em número de venda. E assim, amanhã, né, mas para quem vai estar assistindo já vai ter passado, vai acontecer a primeira balada matinal para profissionais de saúde. A gente está até falando que é a primeira balada matinal para profissionais de saúde do universo, que não tem planeta nenhum, vai ser a primeira de fato, e a Sanavita está com a gente nessa. Pô, vai ser muito legal. Vamos falar um pouco sobre a balada matinal, porque a Sanavita vai levar um bar de drink funcional, que também é tendência, é algo totalmente disruptivo, que eu até estava falando com a Gi mais cedo, que vai ser febre, pode ter certeza que daqui a pouco muitas empresas vão começar a fazer também. E falar um pouco sobre a balada, que eu acho que é algo interessante aí, é uma ideia muito bacana e que tá todo mundo falando, cara, assim, tá geral falando mesmo sobre essa balada. Como é que fala? Hype? Tá no hype? É o Tem que hype. ensinar o Não, Rafael, virou meme gente. não, tá no hype. Meme é quando é ruim. Tá no hype. Então tá no hype e eu tenho certeza que quando acontecer amanhã, aí vai hypar, né? Vai hypar mais ainda, pode ter certeza. E aí, vamos falar um pouco sobre a balada? Só para contextualizar de onde surgiu tudo isso, eu tô na Sanavita há 7 anos. Em 2018, eu entrei na área de atendimento ao cliente. Aí foi desenvolvendo a área, tornou a experiência do cliente. E aí depois eu passei para a área do ano passado, né? Um ano eu estou na área do marketing nutricional, que eu assumi a coordenação da área. Em 2018, a gente já participava de eventos do MBNE, que é o Meeting Brasileiro de Nutrição e Estética, como degustação dos suplementos e alguns drinks. A gente já fazia essa parte de drinks naquela época, mas não tinha todo esse hype do momento, igual tem agora. Não tinha ainda toda essa preocupação. Voltando esse autocuidado, né, das pessoas. E aí a gente pausou um momento e agora a gente retomou, né? Tem a nossa CEO, né? Que é a Michelle. Ela veio da Stanley com toda essa pegada de desenvolver experiências, né? Para o cliente. Então, ela voltou com essa pegada aí para a Sanavita para desenvolver experiências. E a gente retomou com os profissionais da saúde, né? Tanto é que existem shows sertanejos que o pessoal vai, tem o bar da Sanavita lá com drinks funcionais. A pessoa hoje, muitas vezes, ela está numa festa, ela não quer tomar um energético, ela não quer ficar com uma lata de energético, ela não quer ficar com uma garrafinha de água na mão. Ela quer ter uma bebida ali para ela fazer um brinde também, para ela se incluir, para ela socializar ali junto com os amigos, ou ela vai acordar no outro dia cedo para fazer uma atividade física e ela não quer beber, né? Tá vindo toda essa redução do consumo de álcool. Mas, ao mesmo tempo, tem o nutricionista que, muitas vezes, ele não tem tempo para cuidar dele. Então, a gente vem com esse cuidado e o Room Self é uma comunidade mesmo aqui do Rio de Janeiro que fica estimulando, né, os profissionais a se cuidarem, a ter o seu momento, a ter essa pausa. Então, a gente está vindo esse mês aí do nutricionista com essas experiências focada para o profissional sair do consultório, ter um momento para ele, né? Porque geralmente, às vezes, a gente vê a marca indo lá visitar o profissional, a amostra, isso e aquilo, falando um pouquinho, mas ele não tem aquele momento, poxa, eu queria conversar com outros nutricionistas. A gente teve em Salvador, as nutricionistas pediram para eu criar um grupo entre elas, para elas trocarem as informações, e agora a gente já tem nossa comunidade lá de Salvador. A gente conversou sobre Shape, conversou sobre Rooms, conversou sobre todos os nossos parceiros, todas as soluções de Sanavita, e conversou sobre a vida. Então, às vezes, a gente quer ter essas trocas ali nesse momento. E a balada matinal vem para fortalecer essa comunidade aqui do Rio de Janeiro, né? Parabenizo vocês aí por terem criado esse movimento. E a Sanavita sempre vai apoiar, porque é uma oportunidade também da gente estar ali cuidando dos profissionais da saúde. E essa, especificamente, a gente quis fazer
autoral nossa junto com vocês, né? Exclusiva, né? Uhum. É por questão de apresentar mesmo os drinks saudáveis para os profissionais. E não é apenas eu misturar um whey com água. Eu estou falando, nós temos um lançamento, né, que é o shot pós-refeição, para quando você come demais e se sente mal, ou quando você come muita comida da avó ou da mãe, ou vai em algum lugar. E aí, esse shot, ele tem umas substâncias, né? Tem hortelã, que auxilia na digestão. Então, ele é ótimo. E por exemplo, você fazer esse shot matinal com suco de maçã, água tônica. Então, é uma pegada que tem uma carinha de drink, porque a gente contratou mixologistas que desenvolveram esses drinks autorais para todas as experiências que nós vamos fazer ao longo desses dias que nós teremos. Então, não é simplesmente uma degustação, coloca ali uma água com gás e vai experimentar o produto. Não, é uma experiência mesmo, é um bar de drinks. E a gente tem ido com esse movimento aí nesse mês do nutricionista para que vocês tenham esse momento de experimentar, porque depois também eles vão poder apresentar para os pacientes, porque de uma forma prática que eles vão poder consumir. Vou receber amigos do meu grupo de corrida. Pô, eu não quero beber, ninguém bebe. Nós vamos tomar energético e água? Ou vamos tomar energético e água saborizada? Ou vamos colocar xarope ali que é cheio de açúcar, outras coisas, enfim. Às vezes até como uma forma diferente de tomar o suplemento, né? Porque às vezes eu recebo reclamação no consultório de eu não aguento mais tomar esse daqui. Já enjoou o sabor, porque é o mesmo sabor, aí eu tenho que tomar da mesma forma sempre. E uma coisa que eu sempre falo vai variando. Vai variando ali a forma de fazer. E aí, quando traz essa proposta aí de drink, né? Com os suplementos, de você ter ali, ontem a Raquel estava aqui com a gente na live. Eu até falei com ela, Raquel, passa essas receitas pra gente passar para os pacientes também, porque já é uma forma também deles aderirem e terem uma forma diferente de tomar os suplementos, sem ficar aquela coisa de todo dia, whey com água, colágeno com água, tudo com água ali, bebe, não fica também algo muito prazeroso, né? A ideia é essa mesmo. E aí tem até alguns drinks com o vício das pessoas do café, né? A gente tem o nosso café super ativado e tem a maioria toda, pelo menos, experiência vai ter um drink com café. Aí vai ter o honey coffee, que vai mel, vai água tônica também, vai suco de laranja. São bem saborosos, né? Porque também uma coisa que o consumidor sempre quer é a questão de sabor, né? Então, ele tem que ser um sabor indulgente, ter um sabor gostoso para a pessoa consumir, né? Porque é muito essa questão de sabor. Mas a Sanavita eu acho que entrega. Sabor, a Sanavita entrega. Sabor e qualidade. Eu falo por conta própria, porque é um dos únicos suplementos assim, que eu consigo tomar tranquilamente em relação ao sabor. Cara, pra mim. O que é esse Thermo Energy de... nem fala desse Thermo Energy. Pô, ela me apresentou... Eu tomo todos os dias de manhã. Cara, sensacional. O de frutas roxas. É um dos meus preferidos. É maravilhoso. Ele é maravilhoso. Esse sabor incrível, gente. Eu amo. Eu tomo todos os dias de manhã. E quando acaba, eu já fico, meu Deus, tá acabando. Eu já fico desesperada. E assim, vou até perguntar pra Beatriz aqui, como nutricionista, você tá inserida no movimento do Runge Health e você tá conectada com uma marca como a Sanavita numa balada matinal. Como é pra você, assim, como nutri, visualizar todo esse movimento? Inovador, né, gente? Porque é algo também... estamos sendo pioneiros aí também nesse movimento da balada matinal, do Runge Health, que é voltado para cuidar da saúde dos profissionais da área da saúde. Então, fazer parte desse movimento, nesse momento que a gente está iniciando, nós somos pioneiros. Então, a gente pode falar que, de fato, nós participamos ali da primeira balada matinal. Sim. Voltado para o profissional da área da saúde. E foi o que a Gi falou. A gente, às vezes, fica muito imerso ali no consultório e não tem tanto esse olhar para a nossa própria saúde. E a gente não tem tanto contato, às vezes, com outros nutricionistas. Quando a gente pega um evento desse, que a gente tem lá atividade física, que a gente pode cuidar da nossa saúde, a gente tem o café da manhã, a gente tem degustação da marca, uma experiência incrível como essa dos drinks super diferentes que a gente não vê por aí. E ainda tem a possibilidade de fazer networking, conhecer outros profissionais, outros nutricionistas. Pra gente isso é sensacional, né? Inclusive, a gente sempre conta essa história que ontem a gente contou que eu conheci o pessoal da Runs através de um evento da Sanavita, que foi aquele da praia. E hoje eu tô aqui junto com o Rafa no podcast. Então, eu falo, esses eventos, eles são
essenciais até para a gente fazer ali relacionamento e também que nos abre oportunidades. Então, às vezes, você está ali no evento, você se conecta com uma pessoa, você faz um networking que já te traz uma visão, já te chama para alguma coisa e você já acaba ali criando oportunidades que você pode levar aí para sua vida, né? Então, eu acho que tem tudo para... Já tá dando, né? Já é um sucesso, né? Em todos os eventos que a gente tem feito... Até agora, lá no Rumos Health, a gente vai se superando. Eu falo, gente, o primeiro foi incrível, o segundo foi melhor ainda, e esse da balada matinal tá prometendo tudo e mais um pouco. E eu tô super animada, ansiosa, desafio de dança, yoga. Eu falo, eu quero tudo, gente, quero participar de tudo. E, por exemplo, no primeiro, o de lançamento que a gente fez no Rio Beach Club, a Sanavita levou o bar, né? E foi um sucesso. Né? Todo mundo ali em cima querendo. Então, eu tenho certeza que amanhã vai ser bem legal também. Estou bem ansioso. E, Luiz, já viu alguma coisa parecida? Nada. Estava conversando sobre como é importante você mostrar para o profissional outras formas de utilizar a suplementação. Como vocês falaram, né? Fica muito no basicão, de é só com água, ou mistura isso. Ou uns acabam indo para o leite para poder ter alguma outra textura diferente. E para poder, eu acho que, tirar essa resistência do paciente com determinados suplementos. Muitos têm essa resistência que, não, isso é artificial, eu não quero, o gosto é ruim. É muito legal trazer essa experiência de drink, porque o próprio profissional poderá fazer isso em consultório depois, fazer essa experiência que eles estarão passando lá, dentro do próprio consultório, para o paciente ter essa experiência e aumentar a adesão dele. Então, isso também é inovação. É uma forma de gerar valor. Isso também é inovação. Agrega muito aí, é totalmente inovador. Eu já fiz degustação lá no consultório com citros. Botei lá na suqueira de vidro o citros e a galera que ia se consultar no dia experimentava e tinha gente que saía de lá falando, não, eu quero esse aqui, adorei. Então, assim, é uma forma realmente também de você agregar esse valor. Né? Você falou que teve o bar funcional num show sertanejo. Olha só. Eles fizeram até o picolé, né, no também. São João da Paraíba, eu levei, acho que umas 6 nutricionistas elas jantaram antes e a gente conversou sobre a marca, eu não as conhecia, e depois a gente foi pro camarote lá da festa para elas viverem uma experiência consumindo os drinks da Sanavita, que tinha um bar funcional lá dos drinks. Então, a gente tem feito algumas ativações nesse sentido como marca, show do Lua Santana, show do... Qual que é o outro que eu falei? Não lembro agora... Você falou show sertanejo, mas não... show desse sertanejo em geral, João Neto Cristiano. Então, tem vários eventos sertanejos que a gente tem participado. Mas o principal, assim, que foi o Festival do Lua Santana. E no Carnaval também teve no camarote do Carlinhos Brown. Que a gente foi lá em Salvador. E aí é o seguinte, aproveitando, né, que a gente bateu um papo aqui sobre o Health, sobre a Sanavita e a Shaped, é um momento que, se você estiver interessado, que você quiser saber mais sobre o Health, sobre a Sanavita, conhecer mais a Shape, a gente vai colocar o QR Code aqui na tela para você poder escanear e entender melhor. Você que é profissional de saúde no geral, né? Porque lá na RUNS, por exemplo, já está começando um movimento de profissional de estética já a abraçar ali o colágeno. Então, né, profissional de saúde em geral que estiver interessado, quiser saber mais, é só escanear o QR Code, entrar em contato aí que vocês vão tirar a dúvida e vão entender melhor. E também, agora, compartilha, manda para todo mundo, clica no gostei. Se não gostou, dá o feedback aí do que você não gostou. Esse podcast tá muito legal. Eu gostaria de assistir. Exatamente. E aí você coloca aí, gostei disso. Quero que a Gisele volte. Quero que o Luiz volte. Então coloca aí que a gente vai correr atrás para eles estarem aqui de novo. É difícil a agenda, eu sei, mas a gente vai dar um jeito, porque quem é empreendedor e empreender é uma visão, sempre dá um jeito no final, né? E eu acho que é até interessante a gente pegar esse final para falar disso, porque a RUNS, um dos pilares da RUNS é o empreendedorismo. Então a gente traz muito a visão para o profissional, porque a gente sabe que a faculdade em nenhum momento estimula o empreendedorismo. A gente está vendo algumas faculdades começando o movimento, mas o profissional ele sai da faculdade, muito bom tecnicamente, mas ele não sabe como trazer um paciente, ele não sabe como se posicionar, ele não sabe como se vender, investir em marketing, não tem noção de nada. E aí a RUNS bate muito nessa questão do que o profissional precisa ter essa visão empreendedora. E aí eu estou diante de duas pessoas que são empreendedoras, porque na minha visão, empreender é uma visão, né? É um comportamento. Então eu tenho a visão e essa visão se reflete no comportamento. Então eu queria que vocês trouxessem esse ponto de vista em relação ao empreendedorismo, a importância do profissional de saúde que quer crescer, que quer propagar a marca, que quer trazer um legado, né, para a sociedade, começar a olhar para o empreendedorismo de vez, entendeu? A gente fala de empreendedorismo,
acho que a primeira coisa que remete é dor, né? A gente foi, eu acho que treinado a achar que o caminho tem que ser difícil, o caminho tem que ser árduo. E eu já olho para o empreendedorismo como você quer trazer algo que não existe. Você enxerga um caminho, você busca ferramentas, nenhuma ferramenta se adapta ao que você realmente quer entregar de valor, então acho que é a partir do momento que você tem que criar. Então eu acho que esse é um movimento. Eu acho que isso evita o empreendedorismo de fachada, que é aquele que quer ser patrão, ele acha que empreender é trabalhar pouco, ser dono de algo. Tadinho desse. Mal sabe que o patrão trabalha 10 vezes mais. E aí ele acaba, às vezes, não sendo o especialista ou não tendo conhecimento na área, mas ele quer empreender e ele fica frustrado porque não vê esse retorno tão rápido. Então, olha para o mercado, vê se você tem, de fato, uma solução que ninguém conseguiu fazer isso ou não conseguem fazer da forma que você gostaria de fazer. Entendendo isso, vai fundo, mas vai com muita vontade porque o mercado foi feito para tentar te proibir disso. Genial que você falou agora. Porque imagina, sou nutricionista e aí o que eu preciso fazer para atender meu paciente? Fazer a consulta. E aí você está me dizendo que se eu for empreender eu preciso fazer algo novo. E aí, é aí que está o desafio, né? É aí que está o desafio, o grande desafio. É você, como nutricionista, pensar no que você pode fazer de diferente para você conseguir agregar na vida do teu paciente, né? E o diferente não é você criar uma ferramenta, uma inteligência artificial, uma indústria de suplemento, não é isso. Às vezes o diferencial é você atender o teu paciente de uma forma. É você atender, você criar um planejamento ou uma comunidade que você consegue melhorar a adesão. As pessoas precisam entender isso. Então, quando ela vai para o consultório, ou ela vai entender que ela é um empreendedor e o empreendedor precisa trazer uma solução diferenciada, ou ela vai se colocar como autônomo. O autônomo é aquele cara que executa aquele serviço do qual ele quer ir para casa o quanto antes, ele só faz aquilo para poder pagar as contas, certo? Então, o que você será? Você será um autônomo que vai tentar sobreviver de consultório, sobreviver da tua profissão, ou você será, de fato, um empreendedor, que vai trazer a tua visão, o que você enxerga de diferente para gerar transformação. Eu acho que a gente não aprende isso. Acho não, tenho certeza. A gente não aprende isso na graduação, a gente não aprende isso numa pós-graduação, mestrado, doutorado, área acadêmica, muito menos. Foi feito para você não empreender, para você ser profissional, você ser um funcionário público, e aí que vem essa dor. Então, talvez a gente tenha que ajudar também o profissional a ele entender o que é empreendedorismo, ele entender como que ele pode dar o primeiro passo. E aí eu sempre falo isso. Olha para o teu lado e fala o que você consegue fazer de diferente. É isso. Monta como se fosse uma trilha de produto. Como que você pode monetizar isso? Entregando valor. Não é vender por vender. Esse produto ele vai trazer transformação? Ótimo. O valor já está ali. Aí o resto é só preço. É só você colocar o que você tem de remuneração para executar aquele serviço. E aí daí você começa a buscar feedbacks dos clientes para você ir melhorando esse produto e ir pensando em escala. Eu acho que esse é um bom caminho. Eu vou passar para você só para pontuar que, por exemplo, às vezes, como você falou, o profissional ele pensa que pensar diferente é trazer algo mirabolante, não é. Por exemplo, há 5 anos empreendendo na área da saúde, desde 2020, eu nunca vi, por exemplo, o que a Beatriz faz, que ela encontra com os pacientes dela para fazer um funcional, uma ativação na praia, sei lá o que você faz, né? Um funcional ali, e isso é disruptivo. Total. E não é mirabolante. Então, assim, são coisas que você precisa fazer diferente, que vão te destacar e que faz com que você cresça cada vez mais. Pode falar, Gisele, por favor. Eu gosto muito da ideia do que o Lênis falou, né? Do Lênis falou. E eu queria continuar nessa linha. E acho que depois que você decide aquilo que você quer fazer, você tem que acreditar, né? Naquilo que tu quer fazer. Muito. E aí você vem para a segunda parte, que eu falo que às vezes as pessoas têm receio. E eu me coloco muito nisso também, às vezes. Ter vergonha de pedir ajuda. Hoje eu falo que eu sou a maior cara de pau que existe no mundo. Depois que eu aprendi a ser cara de pau, eu consegui muitas parcerias, muito networking, ampliar o meu relacionamento. Eu tinha vergonha, chegava às vezes numa reunião, ficava sem jeito de conversar com pessoas que tinham cargos superiores ou pessoas que já estavam muito à frente, porque às vezes você vai conversar com pessoas que não entendem daquilo e elas te desmotivam, seja um familiar, algum amigo, e às vezes o apoio é bem bizarro, que é clichê, vem da onde? De pessoas que você
não são próximas a você. Os maiores comentários que eu recebo hoje, lógico, minha família me apoia, senão depois eles vão assistir isso aqui e vão ficar bravos comigo, mas digo assim, às vezes eu recebo tantos elogios de incentivo sobre a minha rotina, né, que é de bastante esportes, enfim, e como eu concilio isso com a vida profissional, que eu não sei ainda, mas o pessoal falando sobre, incentivando. Então, acho que as pessoas, às vezes, elas ficam com esse receio de pedir ajuda, chegar a conversar com vocês. O que vocês acham que o profissional poderia fazer diferente? Chegar para uma marca, trocar com outro profissional. Nossa, me espelho muito nesse profissional. Vou chegar a conversar com ele para entender o que ele faz. Depois também pensar muito na questão de, além de eu desenvolver meu negócio, eu tenho que muito pensar na experiência. Eu venho dar a experiência do cliente, então na experiência do usuário. O que eu gostaria que fizessem por mim quando eu fosse atendido? Então, o que as pessoas gostam? Eu vou preparar ali o suplemento para ela tomar na hora. Vou ter uma mini cozinha funcional ali dentro para ensinar as receitas para os meus pacientes. Então, o que eu vou fazer de novo? E o que eu gostaria de ver também? Então, eu gosto muito dessa questão de você ir para a área de experiência do cliente, até mesmo se consultar, às vezes, passar por outros nutricionistas, olhar como que está o mercado para você descobrir aonde que está o gap, aonde que pode ser o teu nicho, aonde que você pode investir. E aí, igual eu falei, seja um cara de pau. Peçam ajuda e, sabe, às vezes as pessoas podem falar, não, ali, acho que não é um lugar para você, acho que você não... Gente, vai com respeito, observa e depois pede ajuda. A gente tem que saber pedir ajuda. Um empreendedor Eu falo, eu sempre penso assim, ou não. Por exemplo, quando eu fui visitar o Walden, eu achei que ele não ia querer me receber. Eu falei, não, eu já tenho. Se ele não for me receber, tudo bem. E eu fui, ele me recebeu, super receptivo. E olha a parceria que teve, né, depois disso. Então, acho que a gente tem que ter coragem, né, coragem e também muita questão de controle, assim, da saúde mental para saber lidar com os nãos. Porque todo mundo fala sobre os nãos. No 15º não poderia ser um sim. Mas, gente, para você aguentar os 15 não anterior, é muito difícil. E aí, ter a cabeça para não discutir com as pessoas, ter essa inteligência emocional de você... Calma, foi um dia ruim, amanhã pode ser um dia ruim, mas eu vou tentando ir em busca daquilo que eu quero e aquilo. Seja um cara de pau e seja um corajoso. Isso é empreender. Desculpa te interromper. Não, isso é empreender, né? O que eu tô falando. Isso é empreender. Como você falou, é acreditar. Mas quando você acredita, o não te abala. Uhum. Só que eu acho que o medo é que as pessoas elas vão empreender por empreender, porque elas acham... Aí se perde. Se perde um pouco no processo, e ela acha que a primeira coisa que ela for apresentar vai receber Já tem que dar certo. Que tem que dar certo. Tadinha dela, né? A gente recebeu mais de 100 nãos até ter o primeiro investidor. E aí, num papo desse de ter coragem, a gente recebeu uma proposta de poder assistir uma palestra na Google em São Paulo. Pô, eu sou do Rio, o resto da empresa é do Ceará. Nossa, é um custo alto você ir para assistir uma palestra. E dali surgiu um papo, conheceu uma pessoa, foi para cá, foi para lá. A Google investiu no Shaped. Então, olha como é que as coisas vão acontecendo quando você passa a ter coragem. E isso vem muito do saber pedir ajuda, do saber ali mostrar que você tem uma deficiência e que você quer melhorar. Acho que as pessoas têm muito medo de pedir ajuda. Quer achar que o negócio vai ser falho, né? Porque acho que elas têm muito medo de errar. E aí, para não errar, ela prefere não fazer. Porque se ela não fez, ela não falhou. Não errou, né? Não... Quando a pessoa entende que se ela não fizer, ela falhou, ela errou ali, aí ela se abre para... Então, assim, eu já errei. Então, se eu for lá e tentar, talvez eu não erre. Mas se eu não fizer nada, eu errarei. Então, é isso, se joga para o mundo. E as pessoas ficam com muito medo, sabe, de se colocarem no mercado. E aí eu acho que isso é uma mensagem legal a se passar. Porque, cara, se joga, só vai, tenta, recebe não, dá um passo para trás, vai de novo, até que tem uma hora que você consegue chegar Eu acho que é você também ser humilde de assumir, eu não sei fazer, mas eu vou aprender. Porque ninguém sabe nascendo fazer tudo, né? Ninguém nasce sabendo fazer tudo. Então, assim, a gente vai treinando, a gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando. Igual eu, lá atrás, quando que eu imaginei que eu ia estar aqui apresentando um podcast? Nunca na minha vida que eu imaginei. Mas quando eles me chamaram, eu falei, vambora. Nunca... O Rafael me perguntou, você já apresentou algo? Eu falei, nunca apresentei. Nunca participei, eu já fui como entrevistada, mas nunca participei. Mas vamos embora lá, a gente aprende, a gente dá um jeito. E aí, a cada podcast, cada episódio que foi passando, a gente foi se adaptando, fui melhorando, ainda estou evoluindo. Então, é assim, é você começar ali com o que você tem, com o que você acredita,
ser humilde ali para reconhecer. Isso eu não sei, mas eu vou tentar, eu vou buscar ajuda com quem tem mais experiência do que eu, quem entende melhor do que eu. E seguir nesse caminho, né? Porque às vezes eu sou muito assim, gente. Me chama pra fazer qualquer coisa, eu falo, mesmo sem saber. Falo, vambora, eu vou fazer. Sabe fazer? Não, mas vou aprender. Vou aprender. E você só tá aqui porque você se expôs para ir num evento, para conversar com pessoas que você não conhecia. Exatamente. E aí, olha o que deu. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas têm medo de se expor, têm medo de se relacionar com os próximos. E aí volta aquele papo da comunidade, que é o que a gente está falando. Então, as empresas que enxergam isso, elas criam essa comunidade, elas tiram essa barreira, elas tiram essa dor das pessoas se conectarem e elas passam a enxergar valor em todo o ecossistema. E isso vai gerando conexões, vai gerando evoluções. Essa pessoa ela passa a evoluir o mercado dela, ela passa a ser empreendedora em outra, de repente, outra área. E tudo isso, talvez, no iniciozinho, lá de uma empresa que fez um evento, sim, como você mesmo falou, exato. foi um evento da Sanavita que fez você estar aqui. Eles. E aí você acaba gerando uma relação com essa marca que você nem esperava e que ela é quase que eterna, né? Porque E quanta coisa que eu aprendi aqui, né, com eles. Quanta coisa que eu evoluí e coisas que lá atrás eu não sabia, não fazia noção de como funcionava, como era, e hoje eu já tenho ali o conhecimento. Então, é você entrar ali de cabeça e aí você vai evoluindo com o passar do tempo, né? Melhorando aos pouquinhos. Coloca mais 1h30 aí, Nath. Por favor. Cara, como é bom estar perto de pessoas assim, né? Porque mostra que a gente está no caminho certo, entendeu? É isso. Tem uma frase que eu uso bastante do Henry Ford, que é: se você acredita que você pode estar certo, se acredita que não pode, você também está certo. Então, escolha teu difícil. Qual é o teu difícil? E assim, é essa visão mesmo que vocês trouxeram aqui, sem palavras. Acho que esse episódio está muito rico de insight, a gente falou sobre muita coisa, mas a gente fecha com chave de ouro, porque eu gosto muito de falar de mentalidade. E é isso. Empreender é, de fato, a mentalidade apurada, porque vão ter desafios. Não dá para pensar que o cara que está conseguindo construir algo, está tudo muito fácil para ele. Acho que é o contrário. Ele sabe lidar com os desafios, né? Os leões que ele tem que enfrentar todos os dias e muitas das vezes não consegue ali matar nem 2 dos 10, dos 50 que tem pela frente. E acho que é muito mais essa conduta, esse posicionamento de seguir firme, de seguir adiante, não desistir, acreditar até o final, acreditar em si mesmo, que é um ponto, muita gente não acredita nem em si, e avançar. Então, assim, gente, muito obrigado mesmo por esse papo enriquecedor. Parabéns pela empresa, parabéns pelo projeto. Tenho certeza que já é um sucesso, eu tenho certeza que vai fazer a diferença no mercado de uma forma gigantesca. Gi, sim, não tenho palavras. Em um podcast, sabia? Eu nunca tinha participado. Aí, ó, tá vendo? Primeira vez? Uhum. Sim, não tenho palavras. Eu gosto de uma frase, assim, para deixar, que eu sempre usava nas minhas... quando eu dava aula, eu sempre falava para os meus alunos, né? Que é do Jung, que eu gosto, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Exatamente. A gente não pode esquecer disso. Isso aí. Que era o que a gente... Um prol de tudo aqui é a gente cuidar, né, das pessoas e lembrar do porquê a gente está fazendo. Que é o propósito do empreendedorismo, de todo mundo aqui, é dar acesso às pessoas que não têm acesso. Maravilha. Então, assim, agradecer demais a presença de vocês. Esse episódio foi incrível. E eu queria que vocês deixassem a consideração final para o público ali. Podem ficar à vontade para falar o que vocês quiserem, tá bom? Trazer uma consideração aí para a galera. Eu acabei de falar a minha frase. Eu queria agradecer, né? Eu acho que como marca, né, como empresa, é muito importante todo esse movimento e tudo que a gente tem feito. Eu só quero deixar mesmo um agradecimento por esse momento aqui muito rico, essa troca, por mais momentos assim e por mais parcerias e esse ecossistema, né, de parceiros de negócio que realmente pensam em evoluir, pensam em tecnologia como acesso, pensam, né, em como melhorar as dores dos nossos clientes, que são os nutricionistas. Então, a minha palavra mesmo é agradecimento. Eu gostei, hein? Ecossistema de parcerias. Gostei. Bem, só tenho a agradecer. Uma honra estar aqui. Fico muito feliz de estar envolvido com outras empresas. A gente sempre teve uma política de entender que ninguém chega lá sozinho. Então, acho que um vai ajudando o outro. E nem sempre a gente vê isso no mundo do empreendedorismo. Às vezes as coisas são muito isoladas. Na área da saúde, mais ainda. Cada um fica no seu mundinho. E quando a gente tenta agregar, a gente tenta ser a turma do abraço, nem sempre as pessoas veem isso com bons olhos. Então, é legal ver que tem empresas que enxergam também tem essa missão, também tem esse valor. É muito bom estar aqui.
São 3 empresas diferentes falando e ninguém está querendo concorrer com ninguém está querendo ser superior a ninguém. Então, todo mundo está aqui querendo ajudar o próximo, querendo mostrar que o outro também tem espaço e que todo mundo pode crescer junto. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Beatriz? Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Achei assim, o papo incrível. Eu já estava com expectativa alta quando a gente foi bater ali o tema, né, do podcast. Já estava com expectativa alta, mas agora eu fiquei ainda mais entusiasmada em conhecer melhor o Shaped, né? Eu já dei uma olhada lá na plataforma, já fiz o meu cadastro lá, que eu recebi da Sana Vita, inclusive, a indicação. Então, eu tenho certeza que vai agregar muito aí na nossa prática clínica. Eu vou começar a utilizar também, que eu acho que tem tudo para me auxiliar. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês, Sana Vita. Acho que eu não preciso nem ficar falando muito aqui, que a galera fica até com ciúme. Porque eu sou Sana Lover total, né? Minha marca do coração, que está sempre comigo aí, são super parceiros. A Raquel, né, que é a nossa representante, abraça muito todas as causas. Ontem eu estava até falando essa com ela. Essa comunidade que a gente conseguiu aqui no Rio é muito por conta do trabalho da Raquel. Ela é incrível. Esse treino funcional na praia que eu faço para os meus pacientes, a Raquel sempre está presente. E ela não quer só, eu vou enviar um kit para você sortear. Não, ela quer ir. Ela vai ao evento. E os meus pacientes conhecem a Raquel. Eu falo, é a única representante de marca que os meus pacientes conhecem. Porque, geralmente, esse contato fica nutricionista representante. A Raquel, não. Os meus pacientes falam, oi, Raquel, fala com a Raquel. Já conhecem ela. Então, assim... Empreendedora, tá vendo? Ela é Ela empreendedora. abraça a causa e ela quer estar ali junto, quer estar presente. Então, assim, o meu relacionamento com a Sana Vita essa parceria é muito boa, eu gosto bastante. Então, queria muito agradecer a presença de vocês dois. Foi incrível. E aí, falando sobre a Raquel, assim, cara, toda a ativação que eu tô com ela quer falar. Ela quer ir lá no palco, pegar o microfone e falar. E ela fala mesmo, entendeu? Ela é demais, assim. Se ela tiver... Vai assistir, né? Vai. Um beijo, Raquel. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final do 12º episódio. O episódio foi incrível, sensacional. Então, você que gostou e querem novamente aqui o Luiz, coloca aí nos comentários, coloca no comentário, cara, a Gisele de novo, que a gente vai dar um jeito de trazer novamente. Compartilha aí com seus amigos que são profissionais de saúde, compartilha com todo mundo, com você que é nutri, compartilha com seus pacientes também, que a gente falou sobre muita coisa bacana aqui. E é isso, vamos pra cima, até o próximo episódio, né, o 13º, e a gente se vê lá. Abraço!